fazer uma oração, todos nós aqui presentes, e quem quer, fecha os olhos, se conforte na cadeira, relaxando a mente e o corpo. Diante de nós, Senhor Jesus, Divino Amigo, auxilia-nos a aceitar como somos, com a consciência de que devemos melhorar sempre, que não nos acomodemos em nossos erros e deficiências, mas nem tampouco nos deprimamos ante a própria realidade. Estamos nos esforçando para te seguir a passos vacilantes, é verdade, mas estamos. Já não somos mais o que éramos. Não mais nos comprazemos, como outrora, com o mal que existe em nós. Incomoda-nos, Senhor, a constatação da nossa própria incapacidade de amar. Não nos deixes, todavia, esmorecer em nosso esforço de renovação. O trabalho é a nossa oficina de luz. Possibilita-nos real aproveitamento do tempo que nos concedes. Não mais queremos viver nos enganando, transferindo culpas e responsabilidades. Que assim seja. Passamos a palavra à nossa filha Denise para a exposição da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos ao encontro. Nós vamos continuar estudando o livro Saúde, que foi ditado pelo Espírito Milanês e foi psicografado por João Mendes Mário. O texto de estudo para hoje é a ação dos pensamentos. Quando a gente pensa em pensamento, nos vem logo a ideia de liberdade. Nos nossos pensamentos nós somos livres. Podemos construir a realidade que quisermos, a história que a gente quiser, reconstruir um passado, inventar um futuro. Lá dentro das nossas ideias, dentro do nosso pensamento, a gente sempre tem essa sensação de liberdade infinita. Não importa o que eu pensar, não importa o que eu vou construir de fantasia na minha mente, na minha ideia, isso não faz mal, não vai prejudicar ninguém, nem a mim mesmo, porque é uma coisa abstrata, é só uma ideia, é só um pensamento. Né? Da mesma forma que eu penso e paro de pensar, aquilo ali, a impressão que nos causa é que se desmanchou aquela ideia. E não é bem assim que acontece. Quando a gente conversa com os filhos e eles querem um pouquinho mais de liberdade, o que a gente fala? Que toda liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Isso serve para tudo na vida, inclusive para os nossos pensamentos. Então, essa sensação de liberdade que a gente tem ao pensar qualquer coisa, ela vem acompanhada de muita responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós construímos, que nós criamos e que nós alimentamos. Porque muitas vezes nós nos fixamos em determinado pensamento e passamos o dia inteiro pensando naquela mesma ideia. Quando a gente está pensando em coisas boas, isso só vai nos trazer benefícios para nós e para aqueles que nos rodeiam. O grande problema é que na maior parte do tempo a gente não pensa em coisas boas. Nós estamos conectados e estamos pensando em coisas ruins. Se um filho se atrasa para chegar em casa depois de uma festa, a gente não pensa que ele ficou namorando mais um pouquinho. A gente pensa que alguma coisa aconteceu. Se a gente liga para uma amiga 2, 3 vezes e ela não atende, a gente já fica fazendo conta de cabeça e pensando coisas ruins. O que será que aconteceu? E às vezes, aquela pessoa está sozinha em casa, é um momento que ela foi tomar banho, que ela foi no banheiro e não carregou o celular embaixo do braço. Mas nessa praticidade da vida a gente não pensa. Quando algo nos pega assim desprevenidos, que a gente não espera, porque eu liguei e eu espero que a pessoa me atenda e ela não atendeu, a gente já pensa na tragédia. Quando surge uma notícia na televisão e é uma tragédia, um assassinato, uma coisa terrível,
assim, a gente já sai correndo da cozinha, vai para a sala, ai meu Deus, o que aconteceu? Aonde? Será que foi aqui em Rio Grande? Quando? Ontem? Aquilo parece que nos acorda, assim, nos abre os olhos, a gente fica todo energizado, né? Ligado na notícia ruim. Agora, se a notícia é boa, é uma doação de não sei quantos milhões para uma instituição carente, não nos causa a mesma sensação. Nós não ficamos assim tão ligados naquela notícia. Mas a gente deveria ficar muito mais atentos àquilo que pensamos, porque nós não temos ideia do que causa os nossos pensamentos. Os pensamentos são o carro-chefe de todo o resto, porque a partir do pensamento e com força de vontade, eu consigo mudar inclusive um sentimento. Se eu estou, por exemplo, magoada com alguém, com algum rancor, e eu quero me curar daquilo ali, com força de vontade, com a força do meu pensamento, eu consigo transformar essa mágoa em algo bem mais ameno. Dependendo daquilo que eu estou pensando, vem as minhas palavras também. Então, se eu estou pensando em coisas ruins, as minhas palavras, a verbalização, o que eu disser não vai ser agradável, vai ser de acordo com aquilo que eu estou pensando. E dependendo daquilo que eu estou pensando, também serão as minhas atitudes. Então, tudo começa no pensamento. Alguém disse uma vez que todas as atrocidades que a gente vê acontecerem no mundo, de tragédia, de crimes, elas em primeiro lugar aconteceram no pensamento. Foi o primeiro lugar onde elas ocorreram, a primeira concretização, a primeira materialização das tragédias e das violências foi no pensamento. Porque a partir do pensamento já envolveu o sentimento, já envolveu a palavra e envolveu a atitude. Se eu estou pensando coisas desagradáveis a respeito de alguém ou de alguma situação, provavelmente eu vou falar coisas terríveis. Eu vou estar sentindo coisas terríveis e a minha atitude não vai ser agradável. No mínimo, vou agir com arrogância, com petulância, com desprezo, porque eu não estou pensando em coisas boas. O pensamento é um atributo do espírito, então não importa se a gente está encarnado ou desencarnado, a gente continua sempre pensando. E é algo que está sempre ativo. Quando dizem assim para nós, esvazia a tua mente, vamos fazer uma meditação. Nossa, como é difícil. A gente não consegue esvaziar a mente, porque quanto mais a gente tenta não pensar em nada, mais a gente pensa em milhares de coisas malucas e de anos atrás e da minha preocupação de amanhã, vem tudo na mesma hora, assim. Porque o pensamento, ele sempre está ativo 24 horas por dia. Nós influenciamos uns aos outros pela força do pensamento. Isso é tratado nas obras básicas. Então, de encarnado para encarnado, se eu estou pensando em alguém, aquele meu pensamento, aquela minha energia chega até essa pessoa. De encarnado para desencarnado, se alguém que já partiu, fica aqui na minha ideia, eu fico pensando naquela pessoa, sempre nessa constatação. Se eu estou pensando coisas boas, aquela pessoa vai se sentir consumada, vai se sentir em paz, porque o meu pensamento é bom. Agora, se eu estou aqui sofrendo, pensando em coisas terríveis, em dor e em desconforto, isso vai atingir a outra pessoa e ela também não vai se sentir bem. Pode ser de dois desencarnados, um em relação ao outro, eles conseguem se atingir através da força do pensamento. E também acontece o contrário, um desencarnado pensando na gente. Esse pensamento chega até nós e nos afeta de alguma forma. Só para a gente ter uma exemplificação, lá no Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, tem algumas perguntas que falam sobre a influência de um desencarnado para nós que somos encarnados. E aí foram feitos alguns questionamentos. Perguntaram o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí eles responderam que claro que podem. Muitas vezes nós estamos sorrindo uns para os outros, mas o nosso pensamento não é agradável. A gente está sendo cínico, né? Sorrindo cinicamente, e lá no nosso íntimo os pensamentos são ruins. Mas o contrário também acontece. Às vezes a gente está bravo, está chateado, estou revoltada, nunca mais quero ver aquela pessoa, estou injuriada, e lá no meu pensamento eu não estou com raiva, coisa nenhuma. Na verdade eu sou louca por aquela pessoa, quero ficar de bem com ela, quero estar de bem, estou aqui me fazendo de bobinha, né? Eu estou brava
diabinho agora, nem fala comigo. Isso aos espíritos não passa despercebido. Eles sabem exatamente o que vai no nosso íntimo. E para os amigos encarnados, para aqueles mais sensíveis e mais observadores, também não passa despercebido. Eles sabem que a gente está falando uma coisa, mas a gente está sentindo, está pensando em outra. Uma outra pergunta que foi feita é se influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos. E eles disseram que muito mais do que a gente imagina, porque é uma coisa tão sutil que a gente nem nota que aquele pensamento que vem à cabeça não é meu, é de alguém que está ali do meu lado. Inclusive, eles tentaram quantificar matematicamente a quantidade de encarnados e desencarnados. Já lemos num livro que é de 3 desencarnados para 1 encarnado. E em outro livro eles fizeram com frações, disseram que de um todo, 2/3 representavam os desencarnados. Independente do número, que nós não temos a exatidão, a quantidade de desencarnados é muito maior do que a quantidade de encarnados. Eles estão aqui perto de nós. Mas a gente não precisa ficar apavorado com isso. Porque da mesma forma que existem pessoas boas, com os bons pensamentos, e pessoas más, com más tendências e maus pensamentos, os desencarnados se assemelham. Existem desencarnados extremamente bondosos, com bons pensamentos, com o intuito de ajudar, e eles estão aqui próximos a nós, tentando nos ajudar. E também existe aqueles outros que não seguem um caminho muito feliz, nem para si e nem para os outros, porque acabam prejudicando a ambos. Outra pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a pergunta seguinte diz: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Então, a resposta dessas duas perguntas é que existem, claro, pensamentos que não são nossos e que, geralmente, o primeiro pensamento é o meu pensamento. Tudo que vem na sequência, ou sendo a favor daquilo que eu pensei, ou sendo contra aquela minha ideia, sempre são de outras mentalidades, encarnadas ou desencarnadas. Nos desenhos animados, eles fazem aquele anjinho e o diabinho, um em cada ombro, né? Não é um só, na verdade, são vários anjinhos e vários diabinhos. O meu pensamento representa um deles. Se eu pensei uma coisa ruim, eu sou um diabinho. Só que pensando coisas ruins junto comigo, tem vários outros. Mas também existem os anjinhos que estão ali para evitar que eu brigue com alguém, que eu guarde aquela mágoa. Sempre existe essa briga de pensamentos, porque existem pensamentos variados. Pensamentos voltados para o bem, pensamentos voltados para o mal. E a gente não fica ligado só nos nossos pensamentos. Nós estamos todos interligados através dessa energia que a gente emana, que representa os nossos pensamentos. Para terminar o estudo do livro, né, que a gente está dando uma exemplificada, eles fazem mais uma pergunta que diz assim: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Porque a gente já ouviu também, a primeira coisa que tiver à cabeça é o certo a fazer. E aí eles colocam aqui que a gente tem que ter cuidado, não é assim. A primeira coisa que me vem à cabeça geralmente é o meu pensamento, mas não quer dizer que seja o certo a fazer. Porque às vezes eu estou tão chateada, incomodada, irritada com alguma coisa, e nós somos imperfeitos, então às vezes eu vou pensar coisas boas e às vezes eu vou pensar coisas ruins. E muitas vezes o meu primeiro pensamento é uma coisa ruim. Então a gente tem que ter cautela ao seguir o primeiro pensamento que vem na cabeça, porque nem sempre ele é bom, nem sempre ele vai me trazer um caminho feliz, correto para nós e para todos. O pensamento, ele é matéria. Isso a física quântica já provou e está extremamente avançada sobre os estudos de matéria e de energia. É até difícil a gente entender a física quântica mais avançada, porque a nossa base de física ela é restrita, né? Mas está comprovado. E os estudiosos do comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, eles estudaram e comprovaram que o nosso pensamento influencia no nosso psicológico e no nosso físico. Inclusive, eles fizeram experiências
e relacionaram, dependendo do pensamento, a doença que a pessoa tem a propensão de desenvolver. Então, pessoas carentes emocionalmente, sempre com aquele pensamento de carência, de ninguém me ama, ninguém me quer, elas têm a propensão de desenvolver doenças respiratórias. Eles conseguiram fazer essa ligação científica, baseado em experimentos. Aquelas pessoas muito nervosas, muito angustiadas, muito tensas, elas têm a propensão de desenvolver problemas de gastrite, de úlcera, porque estão sempre nervosas, angustiadas e pensando, e agora o que eu vou fazer, que nervosismo não vai dar certo, não sei o quê. Aquilo ali vai consumindo, é uma energia negativa. Pessoas com muita mágoa, com muito rancor, com muito ódio, aquelas coisas vão fervilhando nas ideias por anos e anos e anos odiando uma pessoa, não me esqueci do que ela me fez, e aquela mágoa corroendo no peito, tem a propensão de desenvolver um câncer. Então, o pensamento, ele materializa as coisas porque ele é matéria. E se o pensamento for ruim, aquilo que ele vai materializar é tão ruim quanto ele. Consta pelos espíritos que quando a gente pensa, por exemplo, numa caneta, é como se a caneta fosse materializada, assim, vamos pensar numa nuvem, né? Aí uma nuvenzinha que nem história em quadrinho de novo, não é um balãozinho, assim, uma nuvenzinha, quando eles estão pensando. Então, quando a gente está pensando, aquilo que eu estou pensando, que é uma caneta, se materializa. Só que é uma matéria muito sutil, é quase uma fumaça, assim, né? Se eu paro de pensar na caneta e ninguém mais pensa em caneta, aquilo ali se desmancha. Mas o problema, se a gente dividir em pensamentos bons e pensamentos ruins, é que ninguém para de pensar nunca, e quando se trata de coisas ruins, que é o que nos fazem mal, ninguém nunca para de pensar em coisas ruins. O dia inteiro, vamos analisar, no decorrer de um dia inteiro, a gente sempre está pensando alguma coisa ruim. Vira e mexe, a gente pensa na vizinha e faz uma crítica, e olha o vestido da outra e faz uma crítica, e olha o comportamento do outro na rua e faz uma crítica, que foi mal educado, e olha a pessoa, poxa, ela não se deu conta daquilo ali, já vem um sentimento de desprezo. 24 horas por dia, milhares de pensamentos pejorativos, negativos, de ciúmes, de inveja, de raiva, de recalque, de crítica, julgamento em relação aos outros, tudo isso é ruim. E 24 horas por dia é muito tempo, a cabeça não para nunca, e a gente passa muito mais tempo pensando em coisas ruins do que em coisas boas. Consta que quando a gente vai pensando na caneta toda hora, que é o pensamento ruim, essa nuvem vai se criando, se aumentando, tomando forma, e ela vai só ficando cada vez mais forte. É isso que acontece com os pensamentos ruins, essa nuvem negra que está em cima da gente. Ela vai crescendo, 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 crescendo e se tornando cada vez mais forte. Quando eu penso em algo ruim, eu me conectei nessa nuvem. E aí é como se fosse uma bateria prestes a descarregar. Ela me manda milhares, centenas de milhares de pensamentos ruins. Então eu comecei assim, meio chateada, eu estava meio constrangida, não estava muito feliz com a situação. E daqui a pouco aquilo foi tomando vulto dentro de mim, eu fiquei louca de raiva, já fiquei com ódio, vou ter que dizer alguma coisa. Daí é que acontece o que eles dizem de crime passional, né? Começa com uma discussão e aquela discussão vai ficando acalorada e termina numa coisa terrível, numa tragédia. Depois as pessoas caem em si e se dão conta que nem era para tanto. Meu Deus, como fui capaz de fazer uma coisa dessas? Mas é que a gente se conectou nessa nuvem negra de pensamentos escuros, nebulosos, maléficos, e ela nos fortaleceu no mal. Consta no livro Saúde que essa nuvem negra de pensamentos, ela cobre 2/3 da humanidade com tranquilidade, assim, ela envolve 2/3 da humanidade sem nem sentir. A coisa é tão sutil que a gente não sente. Se a gente ficar um pouquinho mais atento no nosso dia a dia, a gente vai ver que não sente mesmo. Está ali tão feliz fazendo a comida, contente, porque a comida que eu planejei hoje vai ficar gostosa, não sei o quê. Daqui a pouco eu já estou pensando no que aconteceu ontem, ou às vezes com o meu próprio filho, porque eu me aborreci, poxa, não me obedeceu e não sei o quê. Sabe? Começa aquele monte de pensamento negativo,
começa aquele monte de sentimento negativo, daqui a pouco meu marido vem perguntar o que é a comida, eu já te disse o que é a comida, e a gente vai assim, vai largando farpas. Aí tá lá na fila do supermercado, outro exemplo, aí eu já tô ali enjoada porque eu tô com calor, meu pé tá doendo porque eu tô em pé, e aí já tô injuriada porque não anda nunca, e aí meu carrinho, ai, bateram com o carrinho no meu pé, e eu já vou me explodindo, aí eu passo pela moça do caixa, já sou grosseira com a moça, que não tem nada a ver, e a gente vai largando assim um rastro negro de estupidez, de agressão uns com os outros, de sentimento ruim, de atitudes ruins, de pensamentos ruins, porque tudo isto começou lá no pensamento. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Se a gente visse aqueles que têm pensamento negativo, assim, tem pessoas que desde o momento que acordam até o momento que deitam só falam mal dos outros, ninguém presta, todo mundo tem defeito, tá tudo errado no supermercado, a prateleira tá errada, tá no lugar errado, ah, o som ali não é o melhor lugar, não, isso aqui também não, o relógio por mim estaria não sei aonde, sabe? Pessoas críticas, ranzinzas, que falam de todo mundo, que reclamam de todo mundo, passam o dia inteiro nisso. Se a gente enxergasse a nuvem negra que cobre elas em primeiro lugar, nós ficaríamos apavorados de medo. Porque eles contam que é aquela troca de energia. Cada pensamento negativo que eu tenho vai para a nuvem. E a nuvem me descarrega uma chuva de pensamentos negativos. E eu mando mais coisa negativa e chove negativo e mando negativo. Essa coisa louca, assim, do vai e vem, alimenta uma energia negra que eles chamam a energia da morte. Porque essa energia ruim ataca os nossos chakras e nos enfraquece fisicamente e espiritualmente. Daí é que vem as doenças. Se a gente pudesse enxergar essa nuvem negra que fica à nossa volta, quando a gente está pensando coisas ruins, a gente ficaria apavorado. Porque se cria uma forma tão assustadora e monstruosa que até parece que é um espírito. E aí a pessoa que está sempre pensando coisa ruim fica meio neurotizada. Ai, parece que tem alguém me olhando. Parece que tem alguém falando no meu ouvido. Ai, estou sendo acompanhada. E ela está acompanhada dos seus próprios pensamentos. Se a gente observasse, se pudesse enxergar, a gente veria algo parecido com uma entidade, uma coisa cavernosa. E aquilo que não é uma outra mentalidade, são apenas os pensamentos que aquela pessoa materializa, alimentam ela de tal forma, em reciprocidade, que ela acaba se prejudicando em primeiro lugar. Porque quando eu estou odiando alguém, é claro que isso aí vai chegar naquela pessoa. Quando eu estou criticando, quando eu estou humilhando, quando eu estou desprezando. Mas a primeira prejudicada é aquela que está pensando. Porque tudo que a gente pensa está aqui na nossa volta. E aí a gente cria uma aura negativa. Todo mundo já ouviu falar em aura, né? A energia que a gente emana. Quanto mais alta o nosso padrão vibratório, de paz e de amor, a aura é clarinha, as pessoas se sentem bem perto da gente. Quanto mais eu estou com raiva, com ódio, com isso, com aquilo, não sei o quê, a minha aura fica escura mesmo. E aí as pessoas sentem, eu fico toda arrepiadas, mais sensíveis. Ai, credo, vou tentar julgar, porque eu não me senti bem aqui perto dessa pessoa. Né? E aí a gente tem que ter cuidado. Eles até colocaram ali no texto que isso gera uma pasta venenosa. É uma matéria venenosa, assim, que vai escorrendo e nos envolvendo por inteiro, espiritualmente e fisicamente, e aquilo ali acaba com a nossa saúde, que é o tema do livro. O livro fala de saúde. E para a gente ter saúde, tem que se preocupar primeiro com os nossos pensamentos. Começa tudo no pensamento. Pessoas que estão adentradas em hospitais, quando elas têm um pensamento positivo, vai dar tudo certo, não, tô legal, não, tô dando um pouquinho, faz até brincadeira, faz os parentes rir à sua volta, essas aí reagem melhor aos medicamentos e elas se curam mais rapidamente. Agora, aquelas pessoas que ficam depressivas, que se acha a última, né, a vítima, que droga, por que isso aconteceu comigo, Deus é injusto, é toda uma aura negativa, e aí para ela revitalizar os centros energéticos, os centros de força, da energia vital, é difícil. Aí ela não reage aos medicamentos, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses de tratamento e aquela pessoa não melhora nunca. Nem o médico às vezes entende por que um reage, o outro não reage. Aí é o que se diz, porque cada um é único, né? Um reage de um jeito e o outro reage do outro jeito. Somos únicos, mas nós poderíamos nos ajudar
se a gente começasse a ter pensamentos mais positivos. Isso faria bem para nós, faria bem para os demais à nossa volta. Quando a gente olha na televisão toda essa onda de violência, né? Se eu não trabalho diretamente numa cadeia, se eu não trabalho diretamente com crianças carentes, que têm a propensão a se misturar, né, num caminho que não é legal, a gente tende a dizer, tá, mas eu não posso fazer nada para ajudar. Né? Eu não estou lá direto trabalhando com eles, eu estou aqui isolado dessas pessoas, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ter bons pensamentos. Porque essa nuvem negra de pensamentos afeta todos nós. Então, uma pessoa quando pensa em assaltar, não é um pensamento bom. Ela está pensando em prejudicar o outro. Mas aí quando ela se conecta nessa nuvem terrível, que a gente ajuda a criar e a gente mantém essa nuvem viva, todos os dias pensando uma besteira em família, em sociedade, em qualquer lugar, aí o que poderia ser um assalto já passa a ser um assassinato. Porque quando é só a gente pensar uma coisa ruim, a gente se conecta com essa energia ruim que nos cerca, que tem na volta do planeta, porque é 2/3 da humanidade, é o planeta inteiro, e aí isso fortalece os nossos sentimentos ruins. Então nós todos somos sim um só. Nós somos ligados pela nossa energia, pela energia que a gente emana, pela energia dos pensamentos. Consta lá no texto. Muitas pessoas se desviam dos seus ideais mais nobres por não saberem discernir o que ingerem como formas de pensamento sob a influência do verbo. A ação do pensamento é muito mais profunda do que pensais. Em todos os rumos da existência, compete a nós, encarnados e desencarnados, trabalhar no que tange a nossa libertação. Quando a gente parar de pensar coisa ruim, o que acontece com essa nuvem? Ela vai se desmanchando. Cada gota de amor que se desprende dos nossos corações em favor dos outros é um jogo de ódio que desaparece no nosso espírito. Este é o grande trabalho da iluminação, e o tempo nos mostrará que no decorrer dele brilhará o sol da verdade em todos os nossos sentimentos. Também constataram, os estudos espiritualistas, né, em geral, que tem pessoas magneticamente invisíveis. Por exemplo, como é que isso acontece? É o pensamento ruim que está na cabeça da gente. Se eu saio daqui preocupada que eu posso ser assaltada, que alguém pode me atacar, roubar minha bolsa, eu estou nessa sintonia. Se eu passo por alguém que está disposto a praticar o assalto, ele vai me enxergar a uma quadra de distância, porque nós vamos entrar em sintonia um com o outro. Já não aconteceu isso com vocês, de ver que alguém, eu estou assim, virada, mas eu sinto que alguém está me olhando? Essa é a energia que a gente troca, é a força do pensamento. Ou um parente, um filho, um marido, a gente está ali distraído, daqui a pouco olha para a pessoa está te olhando, porque ela está ligada na gente. Então nós conseguimos nos conectar uns com os outros pela força do pensamento. Mas existem pessoas que procuram pensar que tudo vai dar certo. Não, eu vou pensar que está tudo bem, que eu vou chegar em casa bem, que nada vai me acontecer, que pensamento ruim esse que eu vou tirar da minha cabeça. E aí é o que eles chamam de pessoas energeticamente invisíveis. Elas passam pelo assaltante, mas ou eles não enxergam, a assaltante não enxerga a pessoa, porque ele está ligado na pessoa lá, uma quadra de distância, então tu passa aqui ombro a ombro, ele nem te olha, ou ele te olha, mas ele desiste do assalto. Porque a energia do bem já foi constatado, é centenas de vezes mais forte do que a energia do mal. Então, se todos nós exercêssemos a força de vontade, de cada vez que vem um pensamento ruim, uma crítica, um julgamento, paciência, nós somos imperfeitos, isso aí vai acontecer muitas vezes no decorrer do dia. Mas a gente se dá conta, não chega, vou pensar numa coisa boa, refuta aquele pensamento, a gente ia diminuir essa nuvem negra que nos cobre e a gente ia diminuir muito a violência que acontece lá fora, somente com a força do pensamento. Só para dar um último exemplo, falando em Chico Xavier, um conhecido de todos nós, uma tarde, parece, ou uma manhã, ele vinha caminhando em direção ao serviço e estava cansado, estava aborrecido, ele ia com pressa. E aí uma senhora chamou, louca para conversar com ele, louca para dizer alguma coisa, ela estava angustiada, preciso conversar contigo, Chico, Chico. E ele, agora estou apressado. E aí o mentor espiritual dele disse assim, Chico, por favor, volta.
Depois te explico por quê. Aí ele, voltou lá arrastando os pés, né? Mas ele era uma boa pessoa, porque ele estava cansado naquele dia. Aí ele voltou, escutou tudo que aquela senhora tinha para dizer. E aí ela ficou tão reconfortada, obrigada, Chico, por voltar, obrigada por me escutar. Aí ele foi embora. Aí quando ele estava assim um pouco distante, o mentor espiritual dele disse, agora tu vais olhar para trás. E quando ele olhou para trás, do peito daquela senhora saíam luzes multicores, assim, várias cores, a coisa mais linda, era um arco-íris que ia em direção a ele, envolvia ele, dava uma paz. Aquilo ali era um pensamento de gratidão materializado daquela senhora em direção a ele. E aí o mentor espiritual disse, agora tu imagina se tu não tivesse parado, o que é que estava sendo enviado para ti. E isso acontece com todos nós. Então que a gente possa refletir melhor naquilo que a gente pensa, porque é força de vontade, não é assim, naturalmente vai acontecer, não é naturalmente. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que brigar comigo mesmo. Pensar em coisas boas, cortar os pensamentos ruins, procurar falar coisas boas, né? Fazer coisas boas, ajudar o próximo, se engajar em alguma coisa. A mente vazia é a oficina do diabo. Se a gente não faz nada, não se preocupa com nada, não se interessa com nada, já sai a pensar bobagem. Às vezes a gente está injuriado com um detalhe, um momento, e aí fala, quando a gente se dá conta, passa o dia inteiro falando daquilo ali, e se repetindo. Não, porque ela foi grosseira com ele, não sei o que, daqui a 5 minutos, ela foi mal educada mesmo, não sei o que. Aí, no meio da tarde, tu viste que ela foi grosseira com ele? Eu já falei que ela foi grosseira com ele, mas a gente se repete o dia inteiro, falando coisa ruim. Então, quando a gente sair daqui, que a gente possa estar atento aos nossos pensamentos, e quando a gente se dá conta que a gente está se estendendo demais nas coisas ruins, que a gente puxe o freio de mão. Vamos pensar coisas boas, para que as coisas na nossa saúde, no nosso corpo melhorem, para que os relacionamentos à nossa volta melhorem, para que a nossa sociedade melhore e o planeta, no geral, vai melhorar. Então, em paz. Então, vamos nos unir agora, usar a força do nosso pensamento e enviar perfumes, nossas emanações puras, saudáveis, com alegria, envolvendo a todos os nomes que nós colocamos aqui na nossa caixinha, para os encarnados, os desencarnados, por nós mesmos se estivermos precisando, por alguém que a gente lembrar no momento. Então vamos agora irradiar a todos eles bons pensamentos e que Deus os envolva na sua paz, na sua vontade. Vamos orar diante do caminho. Senhor, queremos seguir-te para sempre. Não nos deixes tomar outro caminho que não seja o que nos leva à tua presença. Estamos cansados de errar por veredas de desilusão e sendas de desequilíbrio. Doravante, que os nossos passos jamais se afastem dos teus, se, por nossa própria incúria, nos perdermos em qualquer atalho, reconduze-nos à estrada certa. Corrige-nos o equívoco de rumo e orientação. Maior sofrimento será peregrinar à distância do teu amor. Mestre, não sejas demasiadamente condescendente conosco, pois nós nos conhecemos e sabemos quanto carecemos de corrigendo. Põe sobre os nossos ombros a cruz que não nos permita sair do roteiro que nos traçastes. Sem semelhante providência, com certeza nos perderemos outra vez.